dia, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nosso Deus reine em nosso coração. Eu quero iniciar essa escola bíblica dominical deste domingo, dia 12 de julho de 2020, pedindo desculpas à equipe da escola bíblica dominical, ao reverendo e aos irmãos, se de alguma forma esse material, esse vídeo atrasar para chegar a ser disponibilizado para os irmãos. Essa deve ser a quinta ou sexta aula que a gente grava e infelizmente os meios eletrônicos aqui não me têm dado condições de prosseguir. Mas vamos insistindo e, se Deus quiser, quanto antes esse material estará disponível. Queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor nosso Deus continue reinando em nossas casas, em nossas vidas e em nosso coração. Antes de darmos início ao estudo desta Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 12 de julho de 2020, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor nosso Deus que oriente a nossa caminhada pelo estudo da sua palavra. Pai Celestial, nós te pedimos, Senhor, a tua mão estendida em favor de nós. Não que não reconheçamos que ela assim esteve até aqui. Mas é que, Senhor, o nosso coração pleiteia pela segurança de saber que nós estamos amparados por Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Escola Bíblica Dominical, por esta oportunidade que temos de, interrompendo a nossa rotina e as nossas atividades, nos dedicarmos à leitura da Tua palavra, ao seu estudo, ao seu aprendizado, para que possamos melhor aplicá-la dia a dia em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que, por meio do Espírito Santo, esclareça diante de nós a Tua palavra e que prepare o nosso coração para receber a semente fértil, que é a semente da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, neste período, nós estamos nos dedicando à continuidade de estudos sobre o Pentateuco. Inicialmente, a primeira etapa, nós estudamos a consecutividade da história descrita nos livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros do Pentateuco. Essa segunda parte em que estamos agora, nós nos dedicamos à análise da vida de alguns homens que protagonizam as histórias da intervenção divina em favor do seu povo, em favor da humanidade, nessa primeira etapa da história bíblica. Bom, estamos estudando a história de Abraão. Na semana passada, o presbítero Eduardo destacou a característica principal de Abraão. Abraão é conhecido na cultura judaica e na cultura judaico-cristã como o pai da fé, o homem que teve a coragem de, inicialmente, sem outros precedentes históricos que lhe antecedessem, sem receber uma carga religiosa, cultural, ter um encontro com o Senhor nosso Deus e acreditar que as palavras que lhe foram ditas eram verdade, independentemente das circunstâncias. Portanto, quando a gente pensa na figura de Abraão, naturalmente, a primeira menção, a primeira memória que nós temos é de um Abraão, pai da fé, homem de fé, com bastante
interação em cada uma das suas ações através da sua fé. Abraão sai da sua casa, se dirige até outro lugar, aonde lhe designar a voz do Senhor para lá estabelecer moradia. Abraão acredita no seu coração, na promessa que lhe é feita de que a sua descendência seria numérica, seria frutífera, embora já fosse de avançada idade e, aparentemente, não pudesse mais gerar filhos. Abraão, em seu coração, acredita. Essas características de Abraão, da sua relação com as suas histórias e com a fé, são normalmente destacadas nos textos e nas mensagens que dizem respeito a Abraão. Hoje, nós vamos trabalhar com uma outra característica de Abraão, a figura de Abraão como um homem generoso e também um homem disposto a estabelecer um diálogo permanente, sincero e aberto com o Senhor nosso Deus. Abraão era um homem generoso. E pensando em que texto nós utilizaríamos para subsidiar a nossa escola bíblica dominical, nosso estudo, me veio a leitura do capítulo 14 do livro de Gênesis, a partir do versículo 12. Vamos fazer, portanto, essa leitura? Capítulo 14 do livro de Gênesis, a partir do versículo 12. A minha Bíblia já estava aberta, vou entender que os irmãos podem pausar por alguns segundos para encontrarem aí. Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 12, diz assim: Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, os mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar, Abrão, de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui céus e terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, que tomem o seu quinhão. Feita esta leitura,
nesta leitura, nós vamos, portanto, observar que este texto destaca algumas características de Abrão que são características com as quais nós podemos aprender para os nossos dias atuais. Em primeiro lugar, a ideia talvez seja a gente tentar contextualizar esse episódio, que é um episódio ímpar na vida de Abrão. Abrão não era conhecido, não fica conhecido depois disso, nem historicamente, como um homem de guerra, de batalhas, de vitórias. Abrão, ele se envolve nesta batalha, e esta é a única que está relatada no texto bíblico, por uma perspectiva de generosidade. A ideia de Abrão era atender o seu sobrinho, que havia sido levado na condição de servo, de escravo, após o reino no qual ele residia, ter perdido a batalha para os exércitos de Quedorlaomer. Mas, antes de chegarmos nisso, vale a pena a gente retroceder um pouco e lembrar que lá atrás, na história de Abrão e Ló, havia algo em comum. Quando Abrão recebeu o chamado para sair da terra onde estava e encaminhar-se rumo à terra de Canaã, Abrão levou consigo a sua esposa, Sarai, e também o seu sobrinho Ló. E passaram um período de peregrinação juntos a caminho desta chegada à terra que o Senhor prometera, que seria o local onde deveria se estabelecer Abrão, e ali a sua descendência teria o domínio. Mas, no curso do tempo, Abrão e Ló chegaram a uma conclusão importante, que era de que, na verdade, a conclusão é de Abrão, a de que era impossível continuarem, prosseguirem juntos neste caminho. Isso porque Abrão era um homem de posses, com muitas riquezas que naquele tempo eram sintetizadas em tesouros, né? E também animais. Abrão era um homem que possuía muitos animais, muitos servos, e agremiava em torno de si homens que lhe devotavam servidão, crendo que Abrão teria condições de garantir-lhes a segurança e a estabilidade. Pois bem, Abrão e Ló conversam, dialogam, e Abrão propõe a Ló que eles se dividam, que cada um vá em um caminho diferente. Isso para que não houvesse contenda entre os servos de Ló e os servos de Abrão. E Ló faz a sua escolha com base nos valores que àquele momento lhe saltavam aos olhos. Aparentemente, a escolha de Ló era muito melhor do que a escolha de Abrão. Isso porque Ló resolveu encaminhar-se e ocupar espaços próximos às cidades mais desenvolvidas daquela época. O Ló escolheu o Leblon, escolheu a Zona Sul. Ele queria ficar num espaço mais nobre. E Abrão fez a opção de ir para o outro lugar, que não fosse o da escolha de Ló. Este já foi e inicia um exemplo para nós de um ato de generosidade. Veja que Abrão sai da terra onde estava, do meio da sua parentela, levando consigo a Ló, numa perspectiva de que era Abrão o direcionador, Abrão quem apontava para onde eles estavam indo. Ló veio na condição de um familiar, posso chamar dessa forma, agregado ao projeto que Abrão estava protagonizando. E no meio deste caminho, eles fazem opções diversas de se separarem. E, naturalmente, como eu também intuo, caberia a Abrão a escolha do melhor lugar.
Abrão era mais velho, Abrão era mais rico, Abrão foi quem ouvira a voz do Senhor e estava se direcionando rumo à terra de Canaã. Abrão tinha o domínio das informações, o direcionamento e, no entanto, ele permite que Ló faça a sua opção. E Ló faz e vai morar lá perto de Sodoma e Gomorra. O problema é que um belo dia o rei Quedorlaomer reúne reinos ao seu redor e resolve invadir reinos, entre eles o reino de Sodoma e Gomorra, o reino de Sodoma e o reino de Gomorra, e ali residia Ló no meio do caminho destas cidades. E, portanto, há um impacto direto desta invasão na vida de Ló. Ló tem os seus bens levados e Ló tem a sua vida conduzida, ele é conduzido na qualidade de escravo. Naquela época, os reis que ganhavam a batalha tinham o costume de escravizar o povo e escolher para si como servos personagens do povo que era vencido. E Ló é um desses que está retornando com Quedorlaomer para a sua cidade natal. Neste caminho, eles têm este encontro que nós relatamos. Abrão sabe disso, alguém consegue fugir, encontrar com Abrão e conta para ele o que aconteceu. E aí, meus irmãos, é aquele momento em que, acredito, todos nós já tenhamos vivido alguma coisa semelhante, de ter dado algum tipo de conselho, de orientação a alguém com mais ou menos experiência. Enfim, isso é uma questão indiferente, porque às vezes os nossos conselhos se baseiam em conhecimento técnico e não em experiência. Mas, enfim, vocês todos nós já vivemos a experiência de dar conselhos, sugestões a algumas pessoas e elas simplesmente não cumprirem. E aí, passado algum tempo, as consequências negativas do descumprimento do conselho, infelizmente, vêm a ocorrer. E qual é a nossa posição diante disso? Como nós nos comportamos diante disso? Abro parênteses para falar que generosidade é uma característica daquela pessoa que consegue abrir mão de coisas para si em favor do outro, colocar-se no lugar do outro, abdicar em favor do outro. É algo que se aproxima de um altruísmo bondoso. Então, neste conceito, nesta perspectiva de generosidade, todos nós, movidos por este espírito generoso, já nos vimos em alguma situação na qual a gente estava enredado aqui num enredo semelhante a esse que Abrão estava vivendo. E Abrão podia muito bem ter vestido uma vestimenta de orgulho, de soberba ou até mesmo de indiferença. E Abrão não faz isso. Abrão se envolve na única guerra relatada na sua história, na Bíblia inteira, para entrar em favor do seu sobrinho, que havia escolhido ir morar no lugar errado, embora lugar que lhe parecesse inicialmente certo. Muitas vezes a gente está nessa mesma situação de ver alguém, que, de alguma maneira, deixou de dar ouvidos ou fez escolhas próprias, por vezes em detrimento das nossas próprias vontades, do nosso próprio bem-estar, e pensamos na questão da aplicação do princípio de causa e efeito. Se de alguma forma a pessoa, por meio das suas próprias atitudes, deu causa a algum tipo de consequência ruim na sua caminhada, ela então que arque com isso.
né, que assuma a sua responsabilidade. Particularmente, todos nós que temos filhos, precisamos ensinar os nossos filhos o princípio de causa e efeito, né? Eles não podem agir de tal maneira a pensar que as consequências das suas ações lhes serão afastadas ou perdoadas. O perdão, ele não se espera. O perdão, ele é fruto de uma boa vontade do outro, de uma bondade do outro, da generosidade do outro. E a gente não pode agir contando com o perdão. Então, aqui em casa, a gente faz bastante menção a esta questão da necessidade de assumir as consequências dos atos. E Abrão, no curso da sua trajetória com Ló, muito provavelmente ele passou diversos valores. Abrão era um homem de valores e, naturalmente, Ló estava culturalmente pronto para arcar com as consequências das suas decisões. Pois bem, Abrão não permite que um cenário de injustiça prevaleça. E essa talvez seja uma das características da generosidade de Abrão que nós precisamos aprender. Nós não podemos nos calar diante de um cenário de injustiça. Não nos cabe o silêncio ou a indiferença. Há uma atitude a ser tomada. E essa inquietude, essa desconformidade, esse sentimento de não concordância com um cenário de injustiça é o que motiva Abrão a entrar numa guerra que não era dele, a disputar uma batalha que ele arrisca a sua vida e é de homens que lhe eram preciosos, porque o seguiam, eram seus aliados, em busca de ver reparada uma injustiça. Aquele tempo, nós sabemos, o que motivava o ingresso as batalhas entre reis e de cidades diferentes era a perspectiva de submeter ao outro, de roubar os seus despojos, os seus bens, de escravizar as pessoas que ali residem, enfim. E é exatamente com este afã que o rei Quedorlaomer vem para Sodoma e Gomorra para submeter aquele povo e roubar os seus pertences. Abrão vê a sua família envolvida num cenário de injustiça e ele não se contenta em guarnecer a sua individualidade, as pessoas que lhe estavam absolutamente próximas, mas ele coloca em risco a sua própria segurança em favor do restabelecimento de um cenário de justiça. Abrão, em outra passagem, é reconhecido pelo Senhor Deus como um homem justo. E essa talvez seja uma característica importante que se coaduna com a generosidade. Quando nós estamos diante de pessoas generosas, a generosidade ela se coaduna com a justiça. A injustiça não se coaduna com a generosidade. Quando estamos diante de cenários de injustiça, o nosso coração é inquietado a posicionar o nosso corpo e a nossa alma em busca e clamando por justiça. É assim que Abraão se sentia naquele momento, quando soube que seu sobrinho estava sendo levado escravo. Era necessário uma ação, ainda que em detrimento da sua própria vontade original, ou em detrimento da sua própria segurança, da sua estabilidade, da sua perenidade, da incolumidade da sua própria vida. Abraão precisava mover-se. Abraão elenca 318 homens, e esses homens topam ir consigo lutar por uma guerra que não era dele, que não era de Abraão, que era de outros reis e, claro, de seu sobrinho Ló. E nesse contexto, esta é uma característica positiva da pessoa que tem generosidade no seu comportamento. Ela reúne em torno de si fiéis e boas pessoas. Esta característica
é uma característica daqueles que são generosos. Quem não gosta de estar ao lado de uma pessoa generosa? Quem não gosta de ter consigo pessoas generosas? Pessoas generosas trazem para aqueles que estão ao seu redor a segurança de que em nenhum momento elas serão deixadas de lado, elas serão passadas para trás. Nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas estão acostumadas a passarem umas às outras para trás. A regra nos negócios, na política, no dia a dia, em várias situações de relacionamento social, é como enganar melhor o outro, como fazer com que o outro se sinta confiante e crédulo, ainda que você não tenha o compromisso de com ele fazer qualquer coisa. E esta regra, ela vem gerando, esta regra errada, errônea, mas muito aplicada, ela vem gerando instabilidade nas relações negociais, instabilidade nas relações contratuais. Eu faço um contrato com você tentando descobrir aonde você está, em que cláusula do contrato você está deixando uma brecha para me passar para trás. Gerando instabilidade nas relações sociais, os amigos entre si não conseguem mais estabelecer relações intimistas e duradouras. Cada vez mais as amizades estão superficiais e passageiras. As pessoas passam pelas nossas vidas e elas não ficam conosco, não ficam em torno de nós. Nós não conseguimos perenizar as relações. E também, por que não dizer, na própria relação familiar, há estudos que apontam que percentuais significativos dos casamentos se encerram no primeiro ou no segundo ano de sua duração. E isto é porque as pessoas não estão conseguindo estabelecer suas relações de tal maneira a manterem em torno de si as pessoas. Elas perderam a generosidade. Nós precisamos, enquanto Igreja do Senhor Jesus, como pessoas que repetem o seu comportamento, recuperar a generosidade, recuperar o espírito altruísta, recuperar o pensamento no outro antes de nós mesmos, ainda que em alguns momentos isso nos impulsione a ações que possam parecer inicialmente ruins para a gente mesmo, colocar em risco coisas que para nós são valorosas, mas quero lhes encorajar que quando o fazemos no Senhor, quando a nossa generosidade é espontânea e deriva da participação do Espírito Santo na moldura do nosso caráter, nós temos confiança de que aonde formos, na guerra que entrarmos, naquilo que fizermos, Deus honrará o nosso espírito generoso. Deus estará conosco e dará à nossa generosidade concretude de justiça. Deus é justo e Ele não trata o injusto como justo. Ele trata diferentemente, exatamente porque as pessoas que praticam a justiça repetem um comportamento que Deus quer para nós. Portanto, seja generoso. Portanto, estabeleçamos a generosidade no nosso dia a dia, nas nossas relações. Permitamos que o Senhor nos torne pessoas cada vez mais generosas. O texto que lemos aqui, o diálogo entre Abraão e o Senhor, Deus já havia lhe mudado o nome. Nós vemos também uma ambiência de diálogo. Abraão interage em favor dos justos de Sodoma e Deus reage às suas interações com sinalizações positivas de que a justiça de Deus seria aplicada naquela circunstância. Pois bem, por óbvio, Deus não precisava desse diálogo para saber como agiria em relação a Sodoma e Gomorra, mas a forma absolutamente sincera,
absolutamente verdadeira de trato entre Abraão e o Senhor Deus. Fazia com que Abraão expusesse diante do Senhor todas as suas inquietudes, todas as suas limitações, todos os seus sentimentos, e que o Senhor Deus reconhecesse a importância desses sentimentos, reconhecesse esta necessidade de interação de Abraão e com ela dialogasse de tal forma que Abraão pudesse sair de cada conversa fortalecido, edificado e com a sua fé confirmada. Assim também cada um de nós tenhamos a experiência da interação com o Senhor Deus. Nós não precisamos nos apresentar diante de Deus com palavras ou com comportamentos que sejam artificiais. Quando nós estamos diante do Senhor Deus, nós devemos nos apresentar com sinceridade de coração aberto, expondo a Ele as nossas dificuldades e as nossas limitações, apresentando diante dele um coração franco e sincero, cheio de dúvidas por vezes, cheio de inquietudes, em algumas situações com completa ausência de prognósticos do cumprimento da promessa de Deus. Todavia, certos de que o Senhor nosso Deus, ao seu modo, em seu momento, cumprirá em nós a sua vontade. E quando abrimos o nosso coração, tenhamos certeza, Deus dialoga conosco. Deus dialoga com as nossas necessidades. Deus dialoga com as nossas limitações. Não porque Ele precise, mas porque nós precisamos. Não porque Ele tenha que fazê-lo, mas porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, nós estabeleceremos e estabelecemos um diálogo franco, sincero e duradouro com o nosso Senhor, de tal forma que nós possamos ouvir do Senhor nosso Deus a afirmação e a confirmação da sua promessa para as nossas vidas. E mais do que isso, a tranquilidade de continuidade e encerramento da nossa caminhada. A Abraão Deus disse: terás ditosa velhice e morrerás em paz. Não se preocupe, Deus tem o controle da vida e da morte. Deus tem o controle do futuro. Deus tem o controle da sua descendência. Tantas pessoas, por vezes, vivem inquietas e, em algumas situações, até anulam a sua própria existência em favor de garantir para os seus filhos, para os seus descendentes, para os seus herdeiros, algum tipo de estabilidade. Meus queridos irmãos, coloquemos a nossa vida e a vida dos nossos filhos, a nossa idade atual e a nossa futura idade nas mãos do Senhor. Ele nos garantirá sucesso nas empreitadas, Ele nos garantirá paz na idade, Ele nos garantirá uma ditosa velhice, Ele nos garantirá o cumprimento das suas promessas nas nossas vidas e na vida dos nossos descendentes. Que assim nós consigamos, através de um diálogo permanente com o Senhor, fortalecer a nossa fé e identificar em nós mesmos as nossas limitações para superarmos cada uma delas através das palavras doces e tranquilizadoras que vêm do Senhor nosso Deus em nosso favor. E assim eu gostaria de orar com os irmãos, agradecendo ao Senhor por essa escola bíblica dominical. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Palavra que é alimento, palavra que é bênção, palavra que é vitória. Nós queremos, Senhor, cada dia mais compreender a Sua palavra para aplicarmos cada um dos Teus ensinamentos nas nossas vidas e caminharmos guarnecidos pela fidelidade do Senhor para com a Sua palavra. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Uma semana abençoada. Nesta segunda parte da nossa aula, nós vamos conversar. Vamos conversar e é exatamente esse o título desta segunda etapa. A ideia é destacar
a forma do relacionamento de Abrão com o Senhor Deus. Como Abrão se relacionava, como ele interagia e como Deus interagia com Abrão. E aí, para isso, eu gostaria de fazer uma breve leitura no capítulo 18 do livro de Gênesis. Vou ler aí os primeiros versículos até 26, 22 a 26, onde está escrito assim: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão, e aqui já é Abraão, Deus já havia mudado o nome de Abrão, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Uma outra passagem que eu gostaria de ler também para subsidiar esse momento da nossa conversa está em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, nós vamos ter a seguinte história. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e lhe disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu galardão, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será isso o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu para fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a sua posteridade. E creu no Senhor. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse mais: Eu sou o Senhor que lhe tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza, a tua posteridade, será peregrina em terra alheia, e será conduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Meus queridos irmãos, essa conversa de Abrão com Deus, como os irmãos percebem, na diferença das manifestações, das epifanias dos momentos proféticos em que Deus toma um homem e dá a ele a palavra de direcionamento, é uma relação estabelecida de forma direta. Deus fala com Abrão, Abrão fala com Deus. Deus dialoga com as limitações de Abrão. E essa é a característica que muito me chama a atenção
neste trecho e nessas leituras da vida de Abrão. Vamos conversar, talvez seja um título exemplificativo daquilo que de fato ocorria na relação à vida entre Abrão e o Senhor Deus. Normalmente, em casa, é muito comum, no espaço íntimo do lar, a gente parar para interagir com nossos filhos, esposa, enfim, e precisar colocar aí determinados temas, a ordem do dia, determinadas pautas em dia, superar aí determinadas questões do dia a dia. E esse chamamento, vamos conversar, é muito comum, né? Aqui em casa nós temos esse costume com o Mateus, pequenininho, chama ele e diz: filho, vamos conversar, senta aqui. E aí a gente passa a interagir, a dar a ele as explicações das coisas que estamos pretendendo que ele aprenda. Abraão e o Senhor Deus têm essa relação intimista. Abraão e o Senhor Deus conversam, dialogam. E esse Deus todo-poderoso, infinito, em sabedoria e em misericórdia, onisciente, onipotente, olha para Abrão e interage, dialoga e conversa com todas as limitações de Abrão. Deus disse a Abrão que ele teria uma descendência numerosa. E passados alguns anos, a única coisa que tinha acontecido era que Abrão estava no caminho da terra que o Senhor Deus prometera a ele e a sua descendência. Mas cadê a descendência? Abrão não tinha filhos, sua mulher já era idosa. Biologicamente, eles estavam comprometidos ao insucesso do projeto de Deus. As circunstâncias comprometiam a viabilidade do projeto de Deus. E aí Abrão se coloca numa posição de inquietude, de temor, de ansiedade. E é nesse momento que Deus percebe esse movimento de Abrão, no sentido de não conseguir vislumbrar por que meio se cumpriria a promessa de Deus, e apontemos que em nenhum momento Abrão duvida da promessa, mas ele não consegue, pela sua perspectiva humana, interagir no sentido de saber qual era a forma, a metodologia, a aplicação prática de como se daria o cumprimento da promessa de Deus. E aí ele diz: olha, minha única descendência é meu servo. De Deus, ele não duvida que aquela terra seria dele, que ele seria pai de uma grande nação, que seria da sua descendência. Ele só entende que por vias humanas a única forma de ele ter um descendente era considerar o seu servo fiel, o Damasceno Eliezer, como seu herdeiro, como seu descendente. E vem a palavra do Senhor e diz: Abraão, não temas, não temas. Eu sou o Deus que te tirei da terra de Ur dos caldeus e te trouxe para esta terra. Eu sou o Deus que cumprirei a minha promessa e você terá um descendente seu. E vai acontecer ainda o seguinte, presta atenção para você ficar tranquilo, Abraão. Vai acontecer que essa sua descendência será numerosa. Em algum momento, vai vir um povo até aqui e vai tirar esses seus descendentes dessa terra. E eles vão passar um período de escravidão fora. Mas eu julgarei aqueles que os subordinarem. E mais, eles sairão desta terra e retornarão com riquezas. E quanto a você, Abrão, fique tranquilo, você envelhecerá em paz. Meus queridos irmãos, quantos de nós não anseiam por envelhecer em paz? Morrermos num ambiente pacífico.
Todos nós sabemos que a vida é finita, que ela tem um momento de encerramento. Às vezes, este momento de encerramento se dá na elevada velhice. Às vezes, fatores antecipam esse encerramento da vida. Mas o que as pessoas mais buscam e trabalham toda a sua vida para conquistarem é a segurança de terem uma idade idosa, uma velhice em paz. Mas é isso que Deus promete a Abraão. Deus acalma o seu coração, Deus pacifica a sua alma, Deus reafirma a sua promessa, Deus descreve a forma como ele irá realizar um milagre na vida de Abrão, dando-lhe condições ainda de, embora biologicamente já comprometido pela idade, ele e sua esposa terem filhos, terem um filho que seria o descendente de Abraão, o canal do cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão.